Entendeu? Se você viaja ao passado, você nunca vem só. Então viaje para o passado. Veja aí, Joilson de Assis viaja ao passado. Aí você traz coisa boa dos seus antepassados. Tá? Quero ir na sua igreja, pastor. Paz, pastor, boa tarde. Gostaria que o senhor me dissesse o que significa. Ontem eu vi passos atrás de mim, quando estava saindo de casa e não tinha ninguém. Aí é encosto, tá? Tá andando atrás de você. Aí ele avisa. Tá certo? Então o passado não passa. Ele está dentro de você. Aquele dominador português, holandês, é você mesmo, né? Esse filme é com Tom Cruise. É muito. Olha, você está atenta, né, Beatriz? É muito interessante. Quando eu assisti esse filme, eu estava escovando os dedos para dormir. Epa, quem fez esse filme... Aí ele queria acertar alguma coisa no passado para acertar alguma coisa no presente. Então ele ficava voltando em círculo. Ele estava na Segunda Guerra Mundial. Ele não conseguia chegar no objetivo. Aí vinha um carro de tanque em cima dele. Ele morria. Aí ele renascia de novo. Morria. Ele renascia de novo. Aí teve vezes que ele disse, ele morreu tantas vezes, nasceu tantas vezes no mesmo lugar que ele abusou. Tinha hora que ele se matava e o cara tá doido. Aí voltava pro mesmo lugar até ele consertar. Eu acredito nisso, tá? Talvez uma viagem ao passado te faça refletir mais do que uma viagem para o futuro. Porque o futuro não existe ainda, tá? E o passado existe. E ele está dentro de você. Às vezes uma ruindade dos pais podem bloquear a vida dos filhos, né? Aí o evangélico pega muito naquela parte que o pecado dos pais não passará para os filhos. Como dizem, comeu uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes abrochados. Foi Jesus que disse. Então Jesus é Jesus e pronto. Quem manda é Jesus. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Pecado é o seguinte: a raparigagem do seu pai não pega em você, a raparigagem da sua mãe não pega em você. Mas tem uma outra parte na Bíblia, ou a Bíblia se contradiz ou ela se completa. Que a Bíblia diz assim: vivi o quê? Visitarei a mamar o quê? Maldade. Visitarei a maldade dos pais nos filhos. Eita, então a Bíblia tá contradição. Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração, mas farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, disse Deus. Então, ou a Bíblia se choca, ou ela se completa. Eu acredito que ela se completa. Então, pecados não. Seu pai pode ser o maior cachorro do mundo, não passa para você, mas a maldade passa. A maldade passa. Se seu pai tratava sua mãe como uma cachorra, possivelmente você tentará tratar sua esposa como uma cachorra. Aí, para você quebrar esse círculo, você tem que mudar. Mas como a gente não se acorda e repete uma única coisa que a gente aprendeu, a gente repete, a gente não tem instrução. Mas a bênção, às vezes o cara é dentro de um buraco, ó o buraco, e Deus tira o cara dentro do buraco para o cara reinar. É porque Deus está visitando essa mulher, este homem, pela alguma bondade, algum pacto, alguma coisa que os pais fizeram. Chama-se bênção hereditária. Mas pastor, não tinha ninguém para me dar instrução. Eu fui no giro da venta e consegui. E hoje o cara é babando, ajeitando e ninguém vai. Então, quem fez ela se levantar foi uma bênção que veio da baixa da égua, lá né? Pastor, defunto não manda em nada. E se eu provar para você que defunto manda? Manda. A Bíblia diz que a pessoa morreu, não tem nenhuma parte nesse mundo. Sim, como eu falei, a Bíblia ou ela se contradiz ou ela se completa. Ou a Bíblia se contradiz ou a Bíblia se completa. Ou a Bíblia se contradiz ou se completa. Ou se contradiz ou a Bíblia se completa. Eu acredito que se completa. Sabe por quê? Deus não é Deus de mortos, disse Jesus. Mas se Deus não é Deus de mortos, e onde estão os mortos que morreram em Deus? Estão vivos. Se morto não tem poder nenhum, nem alma, nem nada, por que os ossos de Eliseu ressuscitou morto? Ossos de Eliseu ressuscitou morto? Eu não recebo nada de ninguém morto. Recebe. Recebo não, recebe. Recebo não, recebe. As bênçãos de Abraão você não recebe? Recebo. E Abraão não está morto, rapaz? É ou não é? É ou não é?
Eu não recebo nada de defunto. E Abraão não está defunto? Você recebe o bem e o mal. Adão e Eva não estão mortos? E por que você morre? Então você recebe a morte deles. Você fez o quê? Você comeu maçã? Você transou com Lúcifer? O que você fez? Nada. Mas recebe o que eles fizeram. Então nós recebemos o bem e o mal. E não existe os mortos, nem existe o passado. Os amalequitas estão vivos. Os reis do passado estão vivos. Às vezes o rei do passado está lá vendendo uma espiga de milho lá no mercadinho. Está entendendo? Porque precisou de oportunidade, não teve, então ele foi vender. Mas é um similar. O similar de Eva foi Maria. E pronto. E o similar de Adão foi Jesus. O segundo Adão. O similar, o semelhante, o que tinha a mesma energia. Adonzo era Jesus, Jesus era Adonzo. Entendeu? Sim ou não? Tem alguma pergunta nessa área para a gente mudar de assunto? Eu respondo e nós mudamos de assunto. Então, o passado não passa. É um assunto meio treco-treco, né? Assim, parece uma coisa de doido, né? Mas é muito interessante. Não estou mandando você acreditar, não. Eu acredito que o passado não passa. Fazer a Santa Ceia de novo, que a gente fazia, né? Por exemplo, eu acredito... A carne é uma, né? Fala, pastor, sobre o aumento do feijão, é? Fala roupas de quem já morreu. Acredito muito nisso, sim. Dizem que quem morreu não mexe com ninguém. E como é que a Bíblia diz no livro de Enoque que os gigantes se tornaram espíritos? Os espíritos dos gigantes se tornaram demônios. Os espíritos dos gigantes e as mulheres que transaram com os anjos se tornaram entidade das águas, sereias. Então muitas coisas às vezes a gente não pondera, mas o passado não passa. O cara vê o Zé Lezão ali, eu sou o Zé Lezão, Esse Zé Lezão é um similar de um rei que viveu, mas só que ele vive na internet 24 horas, a namorada dele é no celular, então virou um Zé Lezão, mas esse cara era um similar forte, entendeu como é a coisa? Não é questão de reencarnação, porque a carne é uma só, a carne não morre. A sua carne é a mesma carne minha. Então nós temos informações similares. Por isso que você gosta de eu. Porque eu era um padre. Padre Frei Lourenço. Domino Jesus Ave Maria. E você era da minha igreja do padre. Pois é, gente. Zé Lezão. Porque hoje, assim... A carne é a mesma, né? Então a carne de Davi é a mesma sua, a carne de Abraão é a mesma sua, então Abraão está vivo dentro de você, né? Se a gente não recebe nada de gente morta, então a gente não recebe nada de Abraão. A bênção de Abraão, eu quero a bênção de... Esse negócio de receber coisa de defunto eu não recebo, não. A bênção de Abraão, sim, mas Abraão está morto, cara. Você não está recebendo a bênção de Abraão? E por que você não recebe a bênção do seu pai, do seu avô, tataravô? E aí junta a simpatia. Por que às vezes a pessoa odeia tanto uma instituição? Porque no passado algum familiar dele foi prejudicado por essa instituição. Porque às vezes ele ama. Por exemplo, eu sou pastor evangélico. Gosto da igreja evangélica. A igreja evangélica é uma bênção. Gosto de judeu. Gosto de alemão. Oxê, como é que você gosta de judeu e gosta de alemão ao mesmo tempo? Não sei. E gosto da igreja católica, né? Se você olhar no meu status, no meu celular, você vai ver lá que eu estive na igreja de Taubatinga do Norte, na igreja católica de Taubatinga do Norte. O que é que um pastor foi fazer na igreja católica? Tem até um padre lá, barbudo, bonitão, fazendo um casamento lá, né? Sim, fui lá, olhar. Já é a segunda vez, tá? Então, fui gritar lá? Não, eu gosto daquele ambiente. Aí, às vezes, essa simpatia, né, ela vem do passado. Porque algum parente meu foi beneficiado pela igreja. Agora, se eu tenho ódio, aí às vezes esse odio vem do passado. O código genético prova que o mundo teme pessoas que o parecem conosco.
que se aparece conosco. Elas são o similar e o semelhante. Veja aí, similar e semelhante de José de Assis. O DNA do pastor Joilson tem Alemanha. Tem. Então eu gosto de judeu. Agora tem judeu que é chato, né? Tem judeu com saco, um chute no saco. Eu tenho amigos judeus que são maravilhosos. Fernando Bartolomeu, ó. Isso aqui foi Fernando Bartolomeu que me deu, ó. Fernando Bartolomeu do pai. Às vezes eu falo 2, 3 vezes por ano com o Fernando Bartolomeu. Isso aqui é presente de Fernando Bartolomeu. Veio direto de Israel. Ó. Eu guardo com tanto carinho. Lavei só uma vez. Eu lavei porque foi a força. E não deixei ninguém lavar. Só minha esposa lavar, na lua, essas coisas todinhas. Eu amo Israel. A cidade de Deus Todo-Poderoso. E essa moeda? Essa moeda foi um alemão que me deu. Uma moeda de 1938. Aqui, ó. Então dá para você gostar dos dois? Dá, porque talvez você no passado tenha sido beneficiado pelos dois. Eu gosto da língua alemã. Eu passo horas ouvindo. Eu acho bonito esse né? Os alemães e os judeus eram juntos, né? Eram casados. Houve um moído aí, mas não me interessa em moído de ninguém. Me interessa que os alemães e os judeus viveram juntos durante muito tempo, né? E um fez mal ao outro também. O judeu também bateu muito no alemão, né? Quem dominava a Rússia era Juju, os judeus. A pessoa tem que ver sobre o Stalingrado. Estude sobre Stalingrado, porque ninguém estuda sobre Stalingrado. Então, eu não estou interessado nos defeitos, nos problemas, estou interessado nas qualidades. Os judeus é um grande povo, muito forte, né? E os alemães são fortes, para não dizer outras palavras. Pena que os alemães não reproduziram. Pouco existe alemão, né? Eu acho que daqui uns 20, 30 anos já eram os alemães, né? Porque não reproduziu. Esses alemães são bem anti-Deus. Será? Partidos. Eu não estou interessado em partidos. Eu estou interessado em Deus. Aí quando a gente bate crente católico prejudicou os crentes, crente prejudicou os católicos. Eu não quero saber disso. Eu quero a bênção do crente e quero a bênção do católico e vou-se embora. Por que a gente tem que ficar brigando? São duas raças fortes. Se seu pai e sua mãe brigam, você vai ficar entre os dois. Não? Só para você ter ideia, quem criou os campos de concentração foram os judeus. O nome do campo de concentração chamava-se Gulag, ou Gula. E eles dominavam a Rússia, né? E aí se bateu de frente com os alemães. E aí, moídos à parte, né? Aí nasceu os similares. A nossa carne, tudo que vivemos fica gravado nela. E passam para gerações. A ciência é a prova da sã Bíblia. Não vem quem não quer. Deus escreveu nas tábuas do vosso coração. No final dos tempos escreverei a minha lei nas tábuas do vosso coração. Antigamente era em tábua de pedra, mas hoje você sabe que está errado. Você erra se quiser, né? Povos se chocam, mas povos também são beneficiados. Podemos dizer que se chocamos com portugueses? Sim, mas também você é beneficiado por português. Tem que ver os dois lados. O Brasil é enorme graças ao português. Se o Brasil, a visão portuguesa era grande. Se o Brasil não fosse português, o Brasil era do tamanho de um ovo. O Brasil é do tamanho de um continente, gente, e fala uma língua só. Quando a gente perceber que em tudo há coisa boa e coisa ruim, a gente muda muita coisa. Porque a gente é como fosse uma pessoa partidária. O meu presta, os outros não prestam, certo? Às vezes o nosso presta mais do que os outros, mas os outros também têm alguma qualidade, né? E às vezes a vítima também foi vilã. Entendeu como é a coisa? Católicos não costumam brigar por causa de religião. Os católicos estão na dele. Os católicos é uma bênção para os crentes. A maior bênção para os crentes é o católico. Aonde que os crentes mais cresceram? Aonde os católicos evangelizaram. A gente foi atrás. Os católicos iam na frente arrancando toco e a gente ia atrás, né? Agora pega os crentes e bota na janela 10 por 40 para você ver, né? Existe positividade em todas as raças. Então você tem que aprender a olhar para as raças para pegar a coisa positiva.
Se você for pegar coisa negativa, você se lascou. Vai juntar coisa negativa sua com a da raça, lascou. Eu quero saber o que o alemão faz de bem para ser tão especial. Então eu vou fazer também. Eu quero saber o que os judeus fazem de bem para ser tão especial, para eu fazer também. E essa semana eu fiquei assim, ó, Adriana Reis, Adriana, eu fiquei assim, ó, os caras estão criando peixe no deserto, meu. O povo forte da molesta. Judeus estão criando peixe no deserto. E nós, cheio d'água, tudo coçando o saco, dizendo, morrendo de fome. Você está entendendo? Sim ou não? É um povo fortíssimo. Um povo fortíssimo. Você forma um médico alemão, ele é especialista naquilo que ele faz e faz bem feito. Então eu quero saber disso. Por que as máquinas alemãs eram as melhores do mundo? Por que eles eram bons? Por que eles eram fortes? E não quero discussão de ruindade. Ruindade, seu pai e sua mãe têm. Seu pai e sua mãe têm ruindade? Tem ou não tem? Ele vai deixar de ser seu pai e sua mãe? Não. Deus não apoia a idolatria.